Você sabia que o Vasco, time sub-20, tem uma decisão praticamente amanhã, às 3h15 da tarde, fora de casa? Pois é a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. E o Vasco briga para tentar estar na próxima fase e vai ser muito importante se o Vasco vencer a partida de um time já eliminado e torcer por tropeços de outras equipes. Vai ter desfalques e vai ter jogadores importantes nessa partida. Você vai ficar sabendo de tudo daqui a pouquinho aqui nesse Acorda Vascaíno. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Acorda Vascaíno aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção Vascaínos, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe. Ajuda demais o canal a crescer, já somos mais de 57 mil inscritos e eu conto com a sua audiência, sempre compartilhando nossos vídeos, vai ajudar bastante. Lembrando que daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, eu vou chegar no Bom Dia Gigante com muitas informações, inclusive um papo com o técnico Fernando Diniz. Você vai curtir lá, está imperdível com certeza, você vai ficar muito bem informado daqui a pouquinho lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante. Aqui nessa segunda-feira, começando a semana, o Vasco perdeu no fim de semana para a equipe do Sampaio Corrêa, mas a gente vai falar sobre uma equipe que está brigando para chegar a uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro da categoria. É o time sub-20 treinado pelo técnico Igor Guerra, que vai enfrentar o Santos amanhã, 3h15 da tarde. Todos os jogos para essa última rodada serão no mesmo horário e o Vasco precisa vencer o Santos, que já está eliminado, para poder ter chances de chegar à segunda fase, a fase de mata-mata dessa competição. Para isso, o Vasco precisa vencer a sua partida e torcer por duas partidas. O Fluminense não vencer o Grêmio, jogo esse, o Grêmio também já está eliminado, o Fluminense vai jogar em casa e depois tem a partida entre Cruzeiro e Internacional, uma partida direta. Por exemplo, mesmo se o Fluminense vencer a sua partida e Cruzeiro e Internacional empatarem o seu jogo, o Vasco se classifica porque ultrapassaria tanto Cruzeiro quanto Internacional. Então, para isso, o Vasco precisa vencer o seu jogo e torcer por um empate entre Cruzeiro ou Internacional, mas caso saia um vencedor, o Vasco teria que torcer para o Fluminense tropeçar contra o Grêmio. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa complicada, mas mesmo assim, o Vasco vai em busca dessa classificação. E para essa partida, o técnico Igor Guerra tem dois desfalques certos. O atacante Vinícius, pelo terceiro cartão, está suspenso, não joga contra o Santos, e Juninho, que ainda está em transição do DM para o campo e por isso nem viajou. O time do Vasco já está em Santos visando essa partida. O técnico tem jogadores importantes, Caio Eduardo e MT, o Caio Buiú e o MT, que treinaram essa semana com o time profissional, viajaram com o grupo sub-20 para essa partida. Além dos dois, outros dois jogadores vão chegar hoje a Santos para integrar o elenco do Vasco. Trata-se de Andrei Santos, volante, e Marlon Gomes, meio-campo. Os dois jogadores estavam servindo um período de testes para a Seleção Brasileira Sub-18 e eles chegam hoje, depois de treinar na Granja Comari, para ingressar o elenco do Vasco para essa partida. Por isso, o Vasco vai estar praticamente completo, menos Vinícius e Juninho, que são dois jogadores importantes que não vão estar, mas mesmo assim, o Vasco vai focado para tentar vencer essa partida contra o Santos. Como eu disse, precisa da vitória e torcer por dois resultados ou apenas um. Se Cruzeiro e Internacional empatarem, o Vasco consegue passar de fase. O Vasco chegou a liderar do começo da competição o Campeonato Brasileiro, depois teve a troca, saiu o Siston junto com muita gente do departamento de futebol da base do Vasco, como o Carlos Brasil, e aí ficou um pouco desorganizado. Chegou o Alexandre, que não fez um bom trabalho, o Alexandre também saiu, e aí o Igor Guerra, que era o técnico sub-17, assumiu o time sub-20 e aí até conseguiu algumas vitórias, mas já era meio tarde demais. Por isso o Vasco está passando por essa condição, já que no último jogo contra o Palmeiras, jogando em São Januário, levou uma goleada por 4-1. Então o Vasco precisa mesmo focar nesse jogo contra o Santos, vencer a sua partida e depois ver os resultados para ver se vai conseguir passar de fase. Acredito eu que mesmo se o Vasco conseguir a classificação na 8ª colocação e pegando o líder da competição, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e até o próprio São Paulo, qualquer dessas equipes, o Vasco tem condições até de se classificar, já pensando na próxima fase. Mas primeiro, vamos pensar no jogo de amanhã contra o Santos fora de casa. Vencer a sua partida e torcer para que os resultados aconteçam e o Vasco consiga
consiga a classificação para a próxima fase. Como eu disse, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter o nosso Bom Dia Gigante com muitos detalhes para você. Mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar, ajuda bastante o canal a crescer. Grande abraço, até daqui a pouco, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante. Grande abraço, galera! Fui!